É estranho falar nesses aplicativos, mas vai ter que virar uma coisa habitual nesse período aí de isolamento, não é, né? Distanciamento. Então, sou professora da rede pública, esse ano completa 26 anos que eu estou na rede, então comecei há bastante tempo. Já trabalhei como PEB 1, PEB 2, e assim, em todas as fases do ensino, né? O Fundamental 1, Fundamental 2 e agora eu trabalho com o médio e o Fundamental. Dou aula de Química e Biologia. E esse ano eu tenho aulas de eletiva e projeto de vida, né? Que são as matérias novas do Inova. O que mais você quer saber, Maísa e Sérgio? A disciplina, você falou? Sim, dou aula de Química, Biologia e as disciplinas do Inova esse ano. Mais alguma coisa? E as séries? Sim. Trabalho com o primeiro, segundo e o terceiro do médio e no Fundamental 2, sexto, sétimo, oitavo e nonos anos. Nas disciplinas de eletivas. Então, as salas são misturadas, né? São várias salas junto. Isso. Ok. Vamos lá, Aline. Tá mudo. Aline, abre o seu microfone. Aline? Aline, abriu o microfone aí? Abriu? Aline, tá me ouvindo? Seu microfone tá fechado. A gente não tá te ouvindo. Aline? Cadê a Aline? Aline, a gente não tá te ouvindo. Eu mandei uma mensagem para ela aqui pelo WhatsApp. Vamos ver se ela consegue ver, né? Então, porque ela tem que clicar no microfone dela, só isso, né? Uhum. Porque acho que eu aqui não posso fazer nada, né? Olha, agora ela ligou. O microfone dela tá aberto, mas não funciona. Bom, então enquanto a Aline tenta resolver o problema, eu vou passar. A Clarice acabou de chegar agora também. Clarice? Boa tarde. Oi, Clarice, tudo bem? Tudo bom, e vocês? Tudo bem. Então, Clarice, aqui a gente está fazendo uma rodada de apresentações, tá? Ok. Então, eu estou começando aqui pela escola Washington Vita, só para as pessoas dizerem rapidamente que é o nome, a disciplina que leciona, as séries, tá? Para a gente fazer uma apresentação formal do nosso grupo. Tudo Tá bem? certo. Tudo bem. Vamos lá, então. A Aline, não sei se conseguiu ainda.
eu acho que vai ter que talvez sair e entrar de novo, que é a solução que a gente sempre recorre, né? É sair e entrar de novo para ver se resolve um problema. Tá bom, Aline? Você me ouve? Faz um sinal de que você me ouve, pelo menos. Então, talvez seja melhor você sair e entrar de novo para ver se resolve, tá bom? Então vamos lá, vamos para o Arthur, então. Arthur, fala você um pouquinho. Você me ouve agora? Sim, eu ouço. Todo mundo Vai. ouve? Todo mundo me ouve? Sim. Então tá. Bom, eu sou professor de matemática desde 2011. Eu tive a sorte de começar a dar aula em uma escola, estou lá até hoje, né? São 9 anos aí na Escola Ministro Laudo. Esse ano eu trabalho com 8º e 9º anos, que são séries que estão comigo desde o 6º. Então são turmas aí que já carrego há 4 e 3 anos. Trabalho bastante interdisciplinaridade já tem um tempo, não só com ciências, né, mas já trabalhei com bastante outros professores também. E trabalho em outras séries, um projeto, quer dizer, trabalhava até o ano passado, esse ano não consegui desenvolver, que é um projeto BMAP na escola, que eu preparo os alunos para realizarem a prova da Olimpíada Brasileira de Matemática. Uhum. É isso? Não me ouvi? Sim. É isso? Ok. Tá. Obrigada. Então, vamos lá, quem tá? Clarice. Se apresenta um pouquinho para nós. Tá. Eu sou professora de Química, atualmente eu trabalho com as segundas séries de ensino médio, mas no decorrer do tempo eu tenho trabalhado com todas as séries. Eu gosto bastante de trabalhar com projetos interdisciplinares e desde 2014, 2015 eu tenho desenvolvido em cada ano um projeto diferente, sempre com o intuito de melhorar a questão de aproveitamento dos alunos, envolvê-los em trabalhos colaborativos, às vezes utilizando a parceria de outras disciplinas para desenvolver os projetos. Então, cada ano, dependendo da programação da escola, a gente sempre tem uma proposta nova para trabalhar com os alunos. Uhum. Esse ano eu tentei, né, começar, porque esse ano foi um ano bem atípico, né? Nós todos fomos envolvidos aí numa situação bem desafiadora. Mas no início do ano, além da disciplina de Química, eu também comecei a desenvolver um projeto paralelo com eles de empreendedorismo, iniciação científica e Enem no contraturno. Agora, só o tempo para a gente saber o que vai acontecer depois que a gente retornar, né? No momento, estamos aí desenvolvendo as aulas à distância e vamos ver o que nos reserva. Tá. Bom, a Aline não voltou ainda? A Juliana está chegando, Maísa. Ah, é? Acabei de falar. Ah, então tá bom. Daqui a pouco ela chega. Aham. Tá. Então vamos continuar aqui com quem está aparecendo. Sérgio, quer falar? Fala você um pouquinho. Bom, meu nome é Sérgio, né? Não sei se todos me escutam. Sim. Eu fui professor da educação básica, especialmente no ensino médio, durante muitos anos, né? Durante todo o meu período de graduação. Eu fiz graduação, licenciatura e bacharelado. Sou professor de ensino superior há 13 anos. Fiz mestrado e doutorado na área de Química, na área especificamente de materiais. E anos depois eu fiz um pós-doutorado na área de ensino. E atualmente trabalho na
na Federal do ABC desde 2012, né? Junto com a Maísa, a gente divide a mesma sala, inclusive, né, Maísa? E sou pesquisador da área de formação de professores. E os meus estudos sempre giraram em torno dos conhecimentos desenvolvidos pelos professores no ofício docente, né? A gente segue alguns referenciais teóricos nessa área. Eu tenho trabalhado desde então com a área de formação de professores. Acho que é isso. Tudo bem? Eu só vou pedir para quem tiver com o áudio ligado, desligar, por favor, para a gente não ter interferência. Vamos ver a Aline. Aline, e agora? Consegui. Ah, conseguiu, ótimo. Que bom. Bom, eu sou a Aline, sou professora de matemática da Luiz Washington. Estou na rede 2011, né? Eu me formo e trabalho com ensino médio. E tá ruim o som. Trabalho com o 6º ano também. E eu acho que é isso. Ok. Vamos lá. Então, agora acho que sou eu, né? Então, eu sou a Maísa, eu conversei com vocês, eu e o Sérgio, né? Já tínhamos conversado com vocês durante o processo seletivo, mas, enfim, eu sou professora de Química atualmente na Federal do ABC, na verdade, do curso de licenciatura em Química. Então, eu formo professores na área de Química, além de orientar alunos na pós-graduação e ensino, na área de formação de professores, ensino-aprendizagem. Fui professora também da educação básica durante muitos anos, quase, acho que mais de 20 anos eu fui professora da educação básica, né, professora de Química, mas agora atuo há 11, quase 12 anos na universidade. Então, agora estou no ensino superior. Muito bem, então agora a gente, né, nesse momento, fui contemplada, né, fomos contemplados, eu e minha equipe de colaboradores, né, o professor Sérgio, que está aqui com a gente, o professor Alessandro, que disse que não saberia se conseguiria participar, porque ele está fora de São Paulo e a conexão que ele está usando não é muito estável. Ele disse que não saberia se ia conseguir participar, né? O professor Alessandro é professor da área de matemática, que está com a gente no projeto. Tem a professora Maria Cândida, que é da área de física, mas ela está afastada também por conta de um tratamento médico que ela está fazendo, mas ela está acompanhando a gente nos passos do projeto, e assim que ela puder, assim que ela se restabelecer, ela volta para contribuir com a gente, tá? Então, assim, nós fomos, como estava dizendo, né? A nossa equipe foi contemplada com esse projeto do CNPq, que a gente tem o projeto aprovado para desenvolver, então, durante aí os próximos 2 anos. Agora eu não sei como é que vai ficar o calendário, em função de tudo que está acontecendo. Talvez o cronograma tenha que ser revisto e o projeto tenha que tem que ser aprovado um outro cronograma para ver o que a gente vai conseguir fazer, né? Então, como eu já falei, a gente tem 2 escolas com professores bolsistas, que são as escolas de Mauá e São Bernardo, e a escola de São Caetano, que está participando como voluntário, que, né, aceitou o convite para participar como voluntário. Então, a professora Clarice está aqui com a gente, e o professor Clodomiro, que não sei se conseguiu conectar ou não está aparecendo. A Juliana não entrou ainda, não sei se ela está conseguindo. Enfim, mas a gente vai dar prosseguimento aqui, tá bom? Então, a gente estava falando, essa nossa primeira reunião,
Então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre quais as orientações que vocês têm recebido das escolas de vocês para as próximas semanas. Só para a gente se situar um pouco, né? Então, assim, eu não queria falar desse período de quarentena, o que vocês têm feito, eu sei que vocês devem ter trabalhado bastante também nesse período, mas eu queria saber um pouco mais sobre o que vai acontecer a partir de agora, porque oficialmente, né, as aulas, entre aspas, voltaram a acontecer. Eu queria saber da situação de cada escola, então eu vou perguntar para cada escola como é que tem sido as orientações de cada escola nessas próximas semanas. Tudo bem? Tudo bem? Então, eu vou começar com a escola de Mauá, tá? Washington Vita. Então, vocês podem, ou a Eliane ou a Aline podem falar, ou uma complementa a outra depois, porque imagino que a orientação seja a mesma, né? Eliane, quer falar? Nós recebemos orientações da Secretaria de Educação, né? Da gestão da escola mesmo, a gente ainda está se adequando, né? Tá todo mundo ainda aprendendo a usar as ferramentas, né, que foram disponibilizadas. Mas as orientações mesmo vieram todas da SEDUC, né, da Secretaria de Educação. Então, as aulas começaram ontem, inclusive hoje, daqui a pouco, os nossos alunos eles vão entrar online no aplicativo. Hoje a gente não vai poder acompanhar, né, porque a gente está nessa reunião. E as informações estão sendo passadas para eles por Facebook, a escola tem um Facebook ativo, que manda as atividades para eles fazerem em casa, e a gente também tem o grupo do WhatsApp, com todas as salas, né? Então, todas as salas do médio a gente consegue acompanhar por esses grupos. Eles já tinham recebido algumas orientações dos professores para fazerem algumas pesquisas, trabalhos, atividades em casa, e agora eles vão assistir às aulas, né, no aplicativo, que são aulas lá da IFAP, né, que são transmitidas ao vivo. Então, eles têm um horário de aulas todos os dias, são 3 aulas por dia, sendo que essas mesmas aulas também são transmitidas pela TV, né, num canal que a Secretaria também acabou criando para isso, né, na cultura. E também tem o YouTube, que também as aulas ficam disponíveis depois. A Aline quer complementar? Pode falar. Não, na verdade, o que nós estamos fazendo é seguir as orientações mesmo da escola, nós não tivemos. Então, na verdade, nós estamos seguindo o que nós, educadores, achamos que é correto para que não haja nenhum prejuízo acadêmico para os alunos, né? Então, cada professor, ao seu modo, está vendo a melhor forma de chegar a este aluno. Então, seja ele por meio do WhatsApp, do Facebook, do YouTube. Então, nós estamos procurando aí estratégias para atender a todos e não deixar nenhum aluno sem o aprendizado necessário. Uhum. Ok. Sérgio, se quiser fazer pergunta, pode fazer também, viu? Vamos lá, Arthur. Arthur, fala um pouquinho agora da sua escola. Arthur? O Arthur travou aqui. O Arthur parece que travou. Arthur? Eu vou aproveitar então para fazer só uma pergunta, acho que para a Aline ou para a Eliane, é que eu acho que a Aline tinha falado, não sei se vocês me escutam direito, gente. Eu escuto. Tá. Que não teve um treinamento, né? Então, e também parece que não existe uma diretriz de como tem que ser as aulas, se elas têm que ser pelo YouTube, tem que ser vídeo, ou tem que ser uma aula, enfim. Existe alguma diretriz geral e aí cada professor ficou
responsável por fazer a sua implementação, ou existia uma ferramenta que foi assumida como oficial, além dos canais, e tem que ter um conteúdo mínimo e tem que ter um tipo de postura mínima de cada um de vocês? Como é que ficou isso? Tá, eu vou começar a falar. Eu acho que faltou falar essa parte do replanejamento, né, Aline? Nós tivemos quarta, quinta e sexta-feira um replanejamento exaustivo, intensivo, extremamente cansativo, mas muito produtivo. Então, foi assim, das 8 às 17 ou 18 horas, mais ou menos, com o secretário da Educação, vários profissionais da EFAP, tivemos palestras com especialistas da área, neurocientista, então eles cuidaram muito da nossa parte emocional também, falaram muito questão de apoio, né, psicológico ao professor nesse tempo de ausência, de isolamento, no caso de distanciamento, como a gente deveria pensar a vida a partir de então. Então, assim, ajudou tanta gente na questão pessoal quanto profissional. E aí foi criada exatamente, Sérgio, essa ferramenta, que é do Centro de Mídia do Estado de São Paulo. Então, nós temos um login, né? Temos uma senha, os alunos também. Então, eles têm um acesso individual e eles fazem esse login e acompanham as aulas. Mas as aulas não são dadas por nós. São professores da EFAP. Eles abriram até a inscrição para professores que quisessem se candidatar, eu me candidatei, mas ainda não foi feito o processo seletivo para contratar novos professores. Ontem eles já começaram com essas aulas, alguns professores fizeram a apresentação das aulas na EFAP, alguns fizeram a transmissão por vídeo, como a gente está fazendo aqui em casa, então teve problema, assim, da parte audiovisual, né? Toda essa questão teve algumas falhas, mas basicamente isso. Essa pergunta do Sérgio também era uma dúvida minha, né? Porque a minha pergunta é assim, quem são os professores que estão lecionando essas aulas nesse momento, né? E como é que ficam os conteúdos que vocês estavam desenvolvendo até antes desse momento, né? As aulas estão sendo desenvolvidas de acordo com os conteúdos que vocês já tinham programado. Então, são aulas de matemática, são aulas das disciplinas que vocês têm, mas como eu imagino, cada escola, cada sala de aula tem um ritmo diferente, está num momento diferente, e como é que essas aulas que estão acontecendo agora de forma unificada, né, pelo que eu estou entendendo para todo mundo, como é que isso atende às necessidades das salas de aulas de vocês, né? Era uma pergunta. Eu vou passar para o Arthur tentar falar um pouco sobre isso e sobre a escola dele nesse momento. Me ouve, Maísa? Está me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Tá. É que assim, como eu disse para vocês, eu já tenho um trabalho bem de longa data aí com as turmas que eu tenho esse ano, né? Então, como que eu peguei os alunos desde o 6º ano, eu fui moldando do jeito que eu queria, sabe? Então, eu me sentia no direito de sempre adiantar alguns assuntos para eles de séries anteriores e eles acompanhavam. O ano passado, no 8º ano, por exemplo, eu dei coisas de 3º ano do ensino médio para eles. Mas assim, não para atropelar, só para falar, gente, ó, lá no 3º ano vocês verão isso, aquilo. Ontem eles comentaram comigo que ia ter aula de matemática, teve aula de matemática, hoje eles estão falando aqui comigo, ó, professor, eles estão dando proporção. E proporção eu já trabalho com eles há 2 anos, entendeu? Então, o que está acontecendo? O Centro de Mídias, eles estão trabalhando em cima da BNCC, ponto, né? Que é a nossa base curricular nacional, aí, a nova, né? Só que a BNCC, ela normatiza e ela trabalha em espiral, ela não trabalha em pirâmide, ela não trabalha mais em espiral. Então, a retomada de conteúdos vai ser constante. Eu não sei até quando que a gente vai ficar, creio que a gente não volta antes de agosto, sendo, né? Acho. Eu não sei como que vai ficar daqui para frente, mas por enquanto, apesar das aulas serem de nível assim básico do básico, que a gente não gosta de trabalhar dessa forma, a gente gosta de ir avançando aos poucos, vai suprir as necessidades assim, entre aspas, eu acho. Então, o que eu estou fazendo?
desde que a gente parou, desde o dia, eu parei no dia 17 de março até hoje, eu não parei de trabalhar com os meus alunos, não parei. Porque eles já são acostumados a mexer no Classroom já desde o 7º ano, sabe? Eles já têm um contato com isso. Então, eu vou alimentando com eles a todo momento listas de exercícios, eles fotografam, fazem provas. Oi? Fecha a porta para mim. Quanto? 200. Tá, fecha a porta. Então, eles desde o dia 17 de março, eles não pararam de trabalhar comigo. Primeiro, eu tenho 4 turmas de 9º ano. Então, essas 4 turmas de 9º ano, queira ou não, eles fazem Saresp, assim, cremos que sim, né? E tem muitos deles que saem do estado para Senai, para ETEC, etc. Então, tem coisas que a gente não pode deixar de lado, pensando pelo lado aluno, não pelo resultado da escola em si. Não, isso nunca me preocupou tanto. O que me preocupa mais é o resultado que os alunos vão receber. Então, a gente recebeu aí as mesmas orientações, né, dos colegas de N segmentos aí na quarta, quinta e sexta da semana passada. Foram 3 dias de planejamento, né? E cada um está se virando. Eu fiz um tutorial do Classroom lá para o pessoal da minha escola, todos eles aderiram, então a gente montou turmas coletivas, que a gente está estabelecendo, tá colocando atividade para eles, está colocando conteúdo. A gente está se sentindo na autonomia de procurar materiais no próprio YouTube de outros professores que avancem um pouco mais o conteúdo e etc. E o Classroom é legal porque você pode direcionar as atividades, né? Então, por exemplo, tem salas que elas são um pouquinho mais devagar, como que você citou mesmo, né, Maísa? E dentro de salas boas, a gente tem alunos que são mais, né, mas que tem uma dificuldade um pouquinho maior. Então, a gente já consegue, que nem nesse período que a gente tá parado, eu já consegui trabalhar muita coisa de anos anteriores com aluno que tem dificuldade de aprendizagem, entendeu? Eu direciono algumas atividades de reforço para eles dos anos anteriores. Então, assim, a gente nada substitui o presencial em sala de aula, nada substitui. Eu mesmo tenho especialização em mídias na educação, né, que eu fiz na Federal de São Carlos. Eu fiz à distância, eu detestei. Eu não tenho aptidão para fazer nada à distância. Eu sou assim, né? Tem muita gente que é como eu, né? Então, a gente está montando roteiros, né, de sequências didáticas lá na escola, fornecendo para os alunos, disponibilizando para os alunos um Classroom. Assim que eles forem acessando e entregando as atividades, a gente consegue ver que eles entregaram. Eles pegam aquele roteiro, preenchem, tiram foto, mandam para a gente e a gente contabiliza a presença para eles. Mas questão de conteúdo, a gente está fazendo assim, conteúdo novo, vai no básico do básico, lista de exercícios, situação de aprendizagem, sequências didáticas, resolução de problemas, devolutiva, pede para fazer de novo, e é um trabalho assim, né? É muito cansativo, mas no momento acho que não tem outra coisa a fazer, né? Então, mas assim, deixa eu só entender uma coisa. Então, assim, em paralelo a essas aulas que estão sendo ministradas aí de forma igual para todo mundo, né, por esses meios aí que a Eliane citou, os professores individualmente também estão trabalhando com as suas salas, mas isso assim recebe um apoio da escola, ou todos os professores são orientados a fazer isso também? Como é que fica isso no tempo e espaço, entendeu? Na sua escola, Arthur? É porque assim, como eu trabalhei em 2 escolas do estado na minha vida só, né, eu sempre procurei em todo canto alguma escola que todos os professores falem a mesma língua, e isso é impossível de acontecer, né? A mesma língua, assim, não de trabalhar da mesma forma, mas que todo mundo realmente trabalhe, né? Porque a gente sabe que na escola a gente tem algumas divergências quanto a esse tipo de pensamento. Então, assim, a nossa gestão lá no ministro, o ministro tem os resultados que tem, tá aí já não sei quantos anos entre as 4 melhores de São Bernardo, né? Por conta dessa autonomia que os gestores dão para a gente, entendeu? Então, assim, a obrigação mesmo que a gente tem é essa daqui, ó. Vocês têm que colocar os alunos para assistirem os vídeos, darem as atividades que vocês julgarem necessário,
etc. Só que vocês têm autonomia suficiente para vocês fazerem o que acharem melhor para os seus alunos. E a maioria do grupo acatou essa ideia. Não, vamos, já que nem ontem, como iniciaram as aulas, o pessoal já cacetou a molecada de atividade para fazer, entendeu? Tudo atividade fora daquele período. Então, eles que se virem, eles têm que se virar. Porque a nossa escola tem essa cultura. Tem muitos professores ali que, sabe, correm atrás, que não deixam a molecada sem fazer absolutamente nada, mas isso aí foi a critério da gestão. Não teve orientação. A gente foi, nós professores fechamos entre nós mesmos. Ó, gente, vamos fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Agora mesmo eu terminei as minhas listas de exercícios referente às aulas de hoje, que assim que a gente terminar na nossa reunião, eu vou postar lá no Classroom e vou dar até quarta-feira para eles me entregarem, entendeu? Uhum. E todos fazendo a mesma coisa. Todos não, né? A grande maioria. Eliane, quer falar? Sim. Aqui no Aston Vita, os professores têm também essa mesma autonomia. Eu estou gravando videoaulas, né, e mando para eles pelo YouTube. Tem uma pessoa responsável em postar no Facebook toda a matéria que eles precisam fazer. Então, como você perguntou se o conteúdo está sendo desenvolvido nesse período, sim, porque quem está preparando as aulas são os próprios professores das disciplinas. Então, nós organizamos uma maneira de mandar para eles, no caso, essas aulas. Então, tem professor que manda a lista de exercícios, como ele disse, né? Eu tenho gravado as minhas aulas por vídeo, porque química, difícil você explicar sem ter a parte, sem você falar, né? Não tem como o aluno ler e resolver o exercício sozinho. Então, eu tenho gravado videoaulas, tenho aprendido a usar a ferramenta, né, sozinha, porque é difícil, né? Você não tem muito apoio. Apoio, eu digo assim, formação, né? E tem sido um desafio muito grande, mas tem sido muito bom. No aplicativo do Centro de Mídia, Maísa, eles tiveram até agora aula de matemática. Nós não sabemos como serão as aulas de química, não é? Então, não temos como fazer essa avaliação ainda. Uhum. Mas não são aulas que a gente está dando, é outro conteúdo. Geralmente são... depois a Aline explica, né? Porque foi a área dela, começou ontem, matemática. Mas são aulas que não estão de acordo com o que a gente estava trabalhando, porque os alunos, eles têm um caderno do aluno e nós esperávamos que eles fossem seguir, né, o caderno, porque é o que a gente utiliza em aula, mas não foi. Tá? Aline, você pode completar falando, porque matemática é a área dela, né? Sim, no caso de matemática, né, eu estou aprendendo agora a utilizar algumas tecnologias. Algumas eu já utilizava, outras não. O Google Classroom, eu comecei agora, criei agora no período de férias, né? Criei alguns PowerPoints com conteúdo já bem simplificado, bem ilustrativo, para que eles consigam, né? Esses alunos meus deste ano, nunca tive acesso a eles anteriormente. Então, é uma dificuldade ainda maior, porque eles não conhecem o meu trabalho, não sabem como eu ajo, né? Então, é uma dificuldade. E aí, eu estou aprendendo a cada dia. E o primeiro vídeo que nós vimos ontem eram macetes, né? E aí, os alunos questionaram muito, e a nossa matéria? E a nossa disciplina? Como que vai ficar? Então, eles também questionaram porque eles sabem que saiu fora, né? Então, todo momento eles estão atentos. Tá dentro do nosso currículo, mas a gente não viu isso. Eu nunca aprendi isso. Né? Então, eles fazem essas observações também. E aí, explicar para eles que é uma nova forma de ver todos esses conteúdos, né? Mas pelo que eu vi, né, na programação de hoje, já entra no conteúdo deles. Então, em apoio, eu já vou encaminhar no Google Classroom já tudo que relaciona com o vídeo de hoje, para que eles possam ver que existe, né, um acompanhamento. Estamos falando todos a mesma linguagem, né? Entendi. Aline, posso falar um minutinho, Maísa? Fala, Arthur. Depois eu vou passar para a Clarice, tá?
Assim, nós estamos fazendo o teste lá na escola com aquele Teams. É um aplicativo como o Zoom, né? De início, a gente vai começar a fazer a realizar os ATPCs por esse aplicativo. Dando certo, eu vou trazer esse aplicativo para dar uma espécie de videoaula ou fazer uma live ali com os alunos, não diariamente, mas umas 3 vezes por semana. Eu acho que é uma ideia também para auxiliar a gente. Entendi. Sim, eu pensei nisso também. Pensei nesse e-mail e pensei no Skype, né? Porque às vezes o aluno não acessa o Teams, mas tem o Skype. O Skype tem a mesma funcionalidade. Talvez ele tenha mais acesso ao Skype do que ao Teams, né? E a gente consegue atender todo mundo. Legal, ótimo. Sérgio, quer falar? Fala. Não, gente, na verdade, só me desculpar que eu vou precisar sair agora. Eu tenho agora aula 3 horas online com os alunos, né? Eu preciso dar uma organizada nos slides que eu vou apresentar. Mas pedir desculpa primeiro para vocês e desejar boa sorte na restante da reunião e nos vemos na próxima, viu? Mas a gente conversa depois com calma, então. Tá bom. Boa Sérgio, sorte, obrigada. boa sorte para todos. Cuidado, fiquem em casa o máximo de tempo que puderem, viu, gente? Obrigada, Tchau, tchau. Sérgio. Tchau, tchau. Bom, eu queria passar para a Clarice, porque a Clarice está num outro contexto, né, Clarice? Oi, Clarice. Oi, tô ligando o microfone. Oi. Então, a Clarice está num contexto que a escola dela é municipal, né? Sim. Como é que está a rede municipal? Aqui em São Caetano as coisas funcionaram um pouquinho diferente. Logo que começou a quarentena, a primeira providência da SEDUC foi colocar as escolas em recesso. Então, o nosso recesso de julho foi adiantado para aquele momento ali a partir do dia, acho que 21 de março, porque naquela semana entre 16 e 20 foi meio que uma transição para as famílias se adaptarem e poderem se organizar em como iam deixar as crianças enquanto ficava aquele impasse de ir ou não para o trabalho, né? Antes de todo mundo efetivamente parar. Então, foi uma semana que nós professores fomos às escolas, mas os alunos, assim, pouquíssimos, só aqueles com quem os pais não tinham como deixar. A partir da outra segunda-feira, já começou todo mundo com a escola realmente fechada e nós começamos em recesso. Só que a SEDUC não estava em recesso. Então, neste momento que nós estávamos parados, eles estavam organizando toda a plataforma para a gente voltar no dia 6 de abril trabalhando. Então, nesse momento foi organizada aí a plataforma Google, eles inseriram todos os alunos em salas de aula, então todos os professores, todos os seus alunos nas salas montadas pela SEDUC, com o e-mail institucional, então nós voltamos já nessa organização. Um pouco antes da nossa volta, eles definiram que um grupo de professores estaria responsável pela preparação do material, enquanto todos os outros, inclusive os preparadores, entram como mediadores nessa relação do aluno com o material, com a plataforma digital. Então, todos os professores estão trabalhando como tutores, né? Então, aquela situação de incentivar, de tirar dúvidas, de esclarecer a maneira como se movimentar na plataforma para resgatar material, para poder postar uma atividade. Então, todos os professores, com as suas próprias salas, têm essa atribuição. E alguns professores escolhidos e selecionados pela SEDUC elaboram o material. Esse material é levado para a coordenação avalia e distribui para uma equipe que está especificamente com a atribuição de postar esse material e criar os recursos na plataforma. Então,
E esse material criado pelos professores, ele é comum para todas as escolas de ensino médio, no caso, que é a área que eu atuo. Mas o ensino fundamental tem acontecido da mesma forma. Então, acontece assim uma padronização do currículo da cidade, mas as aulas são com professores mesmo da rede, não são pessoas de fora. Então, o material está baseado naquilo que nós selecionamos como um novo planejamento específico para esse período, mas é um planejamento que já está baseado também naquilo que a gente já tinha elaborado no começo de 2020. Mas vocês e os professores e os alunos estão seguindo aquelas aulas que estão sendo ministradas aí que os outros colegas falaram ou não? É diferente? Não, porque o ensino municipal, ele não segue aquele material do Estado. Então, o material nós vamos criando de acordo com as diretrizes passadas pela SEDUC, mas é um material... a gente tem mais liberdade para preparar esse material. Esse material não vem pronto para nós. Entendi. E os professores... Eu sou uma das professoras que está preparando o material. Então, eu tenho contato com o meu grupo da mesma série para a gente conversar através de reuniões como essa, para a gente só submeter o material à coordenação depois que a gente teve uma conversa, teve uma discussão. Então, todos os professores de todas as escolas que trabalham na mesma série têm uma conexão antes desse material ser postado na plataforma. Eu acho que tem que ser uma coisa assim positiva nesse sentido. A gente tem tido a oportunidade de conversar antes disso ser colocado para os alunos efetivamente trabalharem, né? Entendi. Eu acho que tem sido uma dinâmica interessante. É um pouco diferente mesmo, né, dos outros colegas. Eu acho que até essa questão deles terem primeiro colocado a gente em recesso e eles organizado o esqueleto geral da coisa, eu acho que foi positivo também, para a gente não voltar assim tão ansioso, tão perdido para começar a se relacionar com os alunos nesse novo ambiente. E a organização foi das escolas? Tem sido de cada escola ou vocês têm se organizado assim, no âmbito do município? No âmbito do município. Então, foi uma coisa que veio realmente da SEDUC para... seguindo a hierarquia inversa, né? Da SEDUC para o aluno. Passando por direção, coordenação de área, professor e aluno. Tá, entendi. E aí, gente, eu queria perguntar para vocês, né, se é que a gente pode falar sobre isso, não sei. Eu vou jogar a pergunta aí, eu queria ver como é que vocês entendem isso. Que perspectivas que vocês têm para esse ano, para 2020? Que perspectivas vocês têm para terminar o ano? Como é que vocês acham que vão terminar este ano de 2020, se é que dá para a gente fazer, arriscar alguma coisa nesses termos? Maísa, poderíamos marcar o tempo a partir de agora, então, para acho que ficar mais... Pode ser sim. Eu vou até pedir ajuda, então, para alguém. Se alguém puder cronometrar. Ai. Alguém consegue? 2 minutos? Tá, eu 2 marco. minutos? Alguém consegue colocar um reloginho aí para cronometrar? Espera um minutinho, que faltam 50 segundos para as 3 horas redondo. Tá. Mas eu queria cronometrar assim 2 minutos para cada um falar, pode ser? Pode ser, dá para pôr aqui no celular. Se quiser, eu cronometro aqui. Eu estou no notebook.
Dá Aham, para ver. tá Tá. bom. Se Quem quiser vai começar, começar? pode. Quem quer Posso? começar? Tá, vou Pode. falar então. As perspectivas para o ano, não é? Isso. Esse ano ele está bastante atípico, acho que para todos, com certeza, óbvio. Mas eu percebo pontos positivos e negativos, né? Os pontos positivos, eu vejo que os alunos eles estão desenvolvendo algumas habilidades que em sala de aula o professor não conseguia atingir. Então, por exemplo, em casa ele tem que ter autonomia, responsabilidade, compromisso com o horário da aula. Por exemplo, agora eu estava aqui de olho, né? Se os meus alunos estavam conectados na aula. E eu vi que eles ficaram esperando a escola postar o horário da aula, só que a aula já estava acontecendo. Então, eles estão muito presos a essa coisa pronta. Eles estão precisando desenvolver essa autonomia, né, de uma forma mais responsável, e eles ainda não têm, né, essa capacidade. Ontem, por exemplo, Maísa, se você visse as mensagens, muitos palavrões, muitas imagens obscenas, e a gente falou com as turmas, como é o estado todo. Você imagina um aplicativo com todos os alunos da rede estadual assistindo a aula, não é? Então, né, São Paulo todo estava conectado, e eles começaram a postar umas bobagens, e aí um copiava do outro, eles tiveram que bloquear o chat. Então, assim, essa questão do cyberbullying, né, foi falado ontem na aula de tecnologia, então eles estão aprendendo também sobre outras competências socioemocionais que em sala de aula a gente não consegue desenvolver. Né? Então, vai além daquilo. Sem falar que eles sozinhos em casa não tem perturbação, né, do colega ficar falando, tem essa perturbação do aplicativo, que é o próprio colega ali, né, postando bobagens, então eles acabam se distraindo. Mas eu acredito que a gente vai sair dessa. Deu? Uau! Pode continuar. Ah, tá. Mas já... Tá. Eu acredito que eles podem até sair muito melhores nesse termo, né, na questão da maturidade. Inclusive, quem vai fazer o Enem, ou vestibular, ou né, qualquer teste aí no final do ano, eles podem estar revendo as matérias desde o sexto, né, até o terceiro ano do médio, porque todas as aulas estão disponíveis. Né? É isso, deu. Deu. Tá, quem vai falar agora? Quem quer falar? Quer que falo? Pode ser. Pode ser. Pode ir. Para eu cronometrar o seu também. Então tá. Bom, Maísa, o que eu vejo, né? Eu acompanho as mesmas turmas que a Eliane. Então, o que eu percebo alguns já conseguem observar essa questão da responsabilidade com seus estudos, que eles realmente, né, necessitam disso, que eles precisam disso para um projeto de vida deles mesmos. Então, de uma certa forma, eu vejo positivo, né, esse momento ter parado assim bruscamente, mas veio de forma positiva, porque eles conseguem refletir melhor esse momento, refletir melhor sobre como eles estão, o que eles estão realmente fazendo, né? Que muitos falam assim, eu só durmo, eu só como e durmo, o que eu faço da minha vida? Talvez esse seja o momento de ressignificar a escola também, né? Eles conseguirem valorizar todo o esforço. Hoje eu recebi uma mensagem de um aluno me perguntando, falou, Pro, você tá cansada, né? Porque atender aluno, atender pai, e ontem o dia todo é cansativo, né? Eu falei, então, eu ainda tenho 2 crianças aqui para dar conta, porque elas também estão em fase escolar e eu tenho que dar conta das lições delas também. E aí, isso é legal deles observarem, né? Olha a rotina dos nossos professores, olha o quanto eles fazem. Então, eu acho que a valorização quanto ao nosso trabalho vai ser bastante enriquecedora para eles. Eles vão conseguir enxergar melhor, né? Tudo que a gente tenta fazer de melhor para eles. Eu acho que vai ser positivo. Para o ano de 2020, eu acho que vai ser a melhor coisa. Foi esse momento de parada e reflexão. Acho que foi bom. Quem quer falar? Pode ser, eu posso falar. Eu não vou fugir muito da linha da... É a Aline, né? Isso. Eu não vou fugir muito da linha da Aline, não, porque eu tenho mais ou menos o mesmo pensamento. Desde que as aulas iniciaram ontem, eu vi eles comentando no grupo, meu Deus do céu, quando que será que a gente volta a ter aula presencial? Que saudade do Arthur.
Aí um fica falando, meu, eu tenho até saudade do esporro do Arthur, eu tenho, e não sei o quê, e não sei o que lá. Aí eu cheguei, eu intervi, eu falei, então, gente, vocês estão comigo há tanto tempo, todos os comentários que eu escuto de vocês é sempre, quer dizer, dos outros professores, que na nossa frente eles não falam nada, né? Que o Arthur é isso, é aquilo, não sei o quê. Eu falei, talvez agora vocês comecem a valorizar o professor que vocês têm. Olha a aulinha ridícula que vocês tiveram, porque, desculpa, a aula de ontem e a de hoje, para mim foi assim uma coisa muito, sabe, muito abaixo da média. Dá para fazer melhor, entendeu? Então, assim, tem várias outras questões. Eu acho assim, o professor não, infelizmente, não vai voltar a ser o que era mais. Eu acho que não. Esse processo para a gente também vai ser de uma evolução ou retrocesso muito grande. Eu não sei o que vai acontecer com a gente daqui para frente, né? A questão familiar deles também, né? A gente não sabe como que está o relacionamento familiar, como que está tudo isso, como que eles realmente enxergam a catástrofe, entre aspas, que é uma pandemia, né? Eu não sei se eles sabem da gravidade. Então, eu acho que, além do fator escola, né? Nós temos várias outras coisas que eles devem levar em consideração como jovens. Tem a questão da autonomia também, tem, porque geralmente as pessoas deixam muito de mão beijada para o jovem, agora ele vai ter que correr atrás. Por isso que é sempre legal esse trabalho que eu faço, de pegar os alunos do começo e ir acompanhando. Porque aí você faz do jeito que você quiser e eles pegam o seu ritmo e acabou, entendeu? Então, tendo uma visão geral assim da coisa, a perspectiva para esse ano, eu acho que, infelizmente, ele está perdido. Eu não tenho outra... Porque se a gente for voltar, a gente vai voltar lá para agosto, julho, talvez, né? A gente não Acabou sabe... o tempo, Arthur. Oh, a Eliane está sinalizando aí que... Acho que... Ela está sinalizando? Eu não vi. Acho que ela está marcando o tempo. Mas Desculpa. conclui a sua ideia. Conclui rapidinho a sua ideia. A gente vai retomar em julho, a gente não sabe de onde que a gente vai retomar, de onde que a gente vai partir. A gente vai estar um hiato aí muito grande da rotina escolar. Então, tá meio incerto, né? Meio incerto. Mas eu acho que 2020, infelizmente, para escolar não é perdido 100%, mas a gente vai ter um prejuízo muito grande. Ok. Clarice, como é que você vê aí as perspectivas para terminar esse ano? Eu acho que, na realidade, a gente não está terminando um ano, a gente está terminando um período. Eu acho que esse evento todo foi um marco para que a gente possa rever posturas, rever procedimentos, rever estratégias. Eu acho que não é só a questão da educação que vai mudar, eu acho que a sociedade como um todo vai mudar. Eu acho que muito mais do que dar aulas de química, dar aulas de qualquer outra disciplina, eu acho que a gente está fazendo parte de um momento de formação de um profissional do futuro, pensando assim numa coisa que para a qual nós não fomos preparados para esse momento, mas a gente tem que deixar esse profissional, esse aluno pronto para o que vai ser o futuro. Então, eu acho que é um desafio muito grande esse nosso momento à distância, assim como o próximo momento presencial que a gente vai viver até dezembro, eu acho que vai marcar um novo tempo em todas as atividades, não só na educação. Então, a gente tem que pensar em como que a gente vai fazer com que esse aluno use dessas estratégias e dessas ferramentas que ele está sendo apresentado, muitas vezes, para que ele possa repensar o caminho dele posterior. Não é só o agora, tem muito mais coisa envolvida, eu acho. Então, eu fiz essa pergunta para todos porque eu queria, né, sentir o momento que vocês estão vivendo, como é que vocês estão enfrentando tudo isso. Então, alguns já se declararam assim um pouco até otimistas em relação ao aprendizado, né, que não só os alunos como os professores também estão tendo nesse período, né? Alguns não tão otimistas assim, né?
Mas acho que tudo isso é um caldo que faz parte, né? A gente não sabe, de fato, o que vai acontecer, como é que vai ser esse retorno, no momento em que a gente se encontrar presencialmente, né? Acho que vai ser muita novidade e muito aprendizado, né? Em vários sentidos. E, então, também a minha pergunta é com uma preocupação que eu tenho, agora eu tenho que dizer, de fato, né? A preocupação que eu tenho com o projeto, né? Com o nosso projeto. Tem metas para ser atingidas, embora eu já tenha falado para vocês que o cronograma né, vai ter que ser reorganizado, né? Talvez os objetivos também tenham que ser repensados, e aí a gente talvez tenha que ter um momento para pensar nisso juntos. Eu com a minha equipe, né, de professores aqui do projeto, né, da UFABC, teríamos que repensar, e também vamos precisar da ajuda de vocês para repensar tudo isso, né? Então, assim, o que me ocorre nesse momento é que talvez, né, dentro desse ano, entre aspas, que possa estar perdido, talvez em relação ao desenvolvimento dos conteúdos que vocês tinham planejado para 2020, enfim, né? É lógico que a perda nunca é total, mas alguma perda vai existir, né? Então, eu estou querendo aqui, nesse momento, tentar imaginar que tipo de perda o projeto pode ter. E, nesse sentido, como reorganizar isso, como redirecionar o projeto. Então, assim, talvez, né, estou chutando aqui, eu com vocês, eu não conversei com a minha equipe ainda sobre isso, né? Talvez neste ano a gente tenha que pensar em trabalharmos mais entre nós, né, nós professores, em estudarmos, planejarmos a respeito dos conteúdos que o projeto envolve, né, que são basicamente 3 pilares que tem o nosso projeto, que é a interdisciplinaridade, a contextualização e ensino investigativo. Então, talvez a gente possa, este ano, né, em princípio, estudarmos um pouco mais, né, nós, professores, né? É lógico que a gente não vai esquecer a escola, né? Mas eu não sei se a gente vai conseguir interferir, né, nas escolas, nas aulas, com o projeto, né? Porque a gente, né, como universidade, como um projeto de fora, a gente também não pode prejudicar o andamento de vocês, das aulas de vocês, do que vocês têm planejado, das orientações que vocês ainda vão receber. Então, o projeto ele fica um pouco assim submetido, né, às orientações que vocês vão receber, às dinâmicas que vocês vão trabalhar durante esse ano, né? Então, talvez esse ano a gente tenha mesmo que pensar mais num momento de formação para nós, né? Formação para nós professores, né? E talvez a gente consiga, né, nesse período de formação, a gente agregar os aprendizados que a gente está tendo agora, desse momento, né? Que são vários. E por isso a gente vai precisar também da ajuda de vocês. Então, por isso que nesse momento a gente ainda está assim, demorando um pouco, porque a gente está querendo saber e querendo ver o que está acontecendo nas escolas, como é que as coisas estão caminhando, e a gente ainda não está conseguindo, né, planejar mais ou menos a longo prazo o que a gente vai fazer sem ter definição, sem ter alguma definição do que nas escolas vai acontecer. Ô, né? Maísa, Oi. Você pretende fazer quantas reuniões mensais? Então, as reuniões, em princípio, eram mensais, né? Elas vão permanecer do mesmo jeito ou você quer aumentar esse número de reuniões? Só um minutinho aqui que aconteceu alguma coisa.
Peraí. Não sei, perdi vocês aqui. Peraí, deixa eu me... A gente está vendo a sua tela. Então, mas eu tô vendo vocês num cantinho só. Não sei o que está acontecendo. Talvez você esteja compartilhando a tela. Isso. Não, mas eu nem mexi em nada. Vou ver se eu consigo restaurar aqui a tela que eu tinha antes. A impressão que eu tenho é de que alguém está manipulando a tela. Não é você? Não estou fazendo nada. Olha, por isso que falaram que esse aplicativo eles roubavam os dados. Olha, então, mas esse aí que eu estou usando agora, ele é... Agora voltou. Voltou. Ele é... Eu estou numa plataforma que eu estou pagando, então ela não é... tá. Parece que o problema é na plataforma que era gratuita, né? Sim. Foi o que disseram mesmo. Então, mas, enfim, vamos lá. Então, como é que eu estava... Onde eu estava dizendo mesmo? Como é que foi essa pergunta, Arthur? A pretensão, porque assim, como pra gente também, essa semana no estado está sendo uma semana, diríamos, de teste, né? Para todo mundo. Aí eu não sei se você quisesse, por exemplo, montar um grupo no WhatsApp com a gente, ou ao invés de uma reunião só, nós faríamos 3. E por mim não tem problema nenhum, tem que ver com os colegas. Que aí a gente vai passando a situação real da escola para vocês, assim, semanalmente, para a gente começar a se planejar. Por exemplo, eu com a Juliana, a gente já estava começando a escrever um projeto para trabalhar com os alunos essa parte do Covid mesmo. Ela entrando com a parte de ciências, com a parte de estudo do vírus, com os nonos anos, né? O vírus, como que ele se comporta, etc. E eu entraria com a parte de matemática. Então, assim, isso daí seria só uma coisa baseada em pesquisa. A gente não consegue aplicar absolutamente nada na distância, mas já é um início, entendeu? Então, você está sugerindo que a gente faça mais reuniões, ou senão a gente troca ideias pelo WhatsApp mesmo. Porque, em princípio, as nossas reuniões, eu ia tentar conservar as reuniões mensais, né? Mas se vocês acharem que a gente pode fazer quinzenal, por exemplo, por essa plataforma, né? Talvez a gente possa fazer um esquema, montar um esquema assim, de atualizando os acontecimentos em cada escola e que a gente possa ir construindo alguma coisa juntos. Pode ser. Seria isso? Sim. Fala, Eli. Eu queria dar uma opinião. Sim, fala. Eu estou achando que nós estamos muito sobrecarregadas por essa questão do ensino remoto, né? Tudo a gente está fazendo remoto. E reuniões mensais são boas, porque a gente tem um plano para se planejar e até novidades para contar. Eu não sei se reuniões, a sugestão eram quinzenais, é isso, ou semanais? Não, de 15 em 15 dias. Quinzenais. Certo. Porque aqui, à distância, a gente vai conseguir fazer muito pouco essa questão interdisciplinar com eles. Né? É o que eu penso. Se for uma formação, eu acredito que reuniões mensais, para a gente ter tempo de ler, né? Resumir alguma coisa para depois discutir, eu acho que é um tempo bacana. Eu não sei os demais, a minha agenda está extremamente carregada. Eu tenho 16 turmas, um doutorado, né, Maísa? E fora a vida pessoal e a família, né? É isso. Eu penso como você, eu acho que uma reunião mensal, eu acho que é bem produtivo, porque dá tempo da gente processar as ideias para poder participar dessas formações assim com mais ferramentas na mão. E até para poder conciliar toda essa novidade que tem caído nas nossas mãos. Aline, o que você acha? Bom, as minhas palavras são as mesmas da Irene Couto, né? Nós que estamos numa escola em que nós estamos sobrecarregadas, né? Não querendo dizer que nós
levamos a escola nas costas, mas nós puxamos muito para nós, né? Nós não temos uma gestão assim firme que deixem já claro, né? Nós gostamos de trabalhar já com tudo, ó, é para fazer isso, né? E aí nós temos que achar caminhos diferentes. Então, talvez sendo quinzenais a gente sobrecarregue mesmo, tá? Mensal para a gente conseguir fazer tudo numa boa e ainda como nós somos perfeccionistas, fazer de forma positiva. Então, assim, a gente tinha combinado, né, lá atrás, até eu tinha consultado vocês sobre as reuniões serem às sextas-feiras à tarde, né? Então, eu acho que isso se mantém. Mesmo nesse momento, vocês acham que a gente pode manter? Eu acho que pode manter na sexta. Sexta-feira às 2h, pode ser? Sim, no período da tarde, creio que às 2, Sim. pode ser 2, 2h30, 3. Isso, perfeito. 2 horas? Tá, das 2h. Todas tem que assistir qual sexta, né? Uma por mês, certo? Certo. Então vamos manter uma por mês? Até porque assim, eu gostaria eu vou demandar um pouquinho de vocês, né? Por exemplo, uma leitura, né? Uma reflexão. Até hoje eu queria aproveitar, né? E propor para vocês uma reflexão para vocês prepararem, né? Para a nossa próxima reunião. Até pensando nessa questão de eu conhecer vocês, né? Conhecer como vocês trabalham, né? O modo de trabalhar de cada um. Alguns aqui já falaram que já faço trabalhos interdisciplinares. Os meus alunos já estão acostumados. Na minha escola, eu tenho abertura para isso, né? Então, algumas ideias assim eu já percebi em vocês. Mas aí eu queria perceber mesmo individualmente, com um pouco mais de profundidade, como é que vocês concebem esse trabalho e como é que vocês fazem isso. Então, seria, nesse primeiro momento, pelo menos até a próxima reunião, de eu estar pedindo para vocês fazerem uma reflexão em torno disso, e isso vai, assim, demandar um pouquinho de vocês, né? Então, se vocês acham que, de fato, estariam sobrecarregados nesse momento pelas novidades, né? E que vocês têm bastante coisas aí para preparar e atuar junto aos seus alunos, né? Então, talvez a gente mantenha, por enquanto, essa frequência mensal. Depois a gente pode pensar em outras ferramentas e outras... Vamos ver como é que a coisa caminha, não é? Que tal? Então, e aí, entrando então nessa ideia, nessa perspectiva, né, do projeto, e pensando num dos pilares do projeto, que é a interdisciplinaridade, eu queria entender de vocês como é que vocês concebem interdisciplinaridade e trabalham na prática, ou trabalhariam, qual seria uma proposta de vocês de um trabalho interdisciplinar, né? Então, assim, com base nas experiências que vocês já têm, porque alguns já disseram que têm experiência nisso, né? Ou com base no que vocês imaginam que possa ser um trabalho interdisciplinar. Então, eu vou perguntar para vocês o seguinte. Deixa eu ver, eu fiz um roteirinho aqui. Mas depois eu vou, talvez vocês possam falar um pouco, mas eu vou querer isso mais por escrito mesmo, né? O que eu vou demandar de vocês é alguma coisa para vocês escreverem. Depois eu posso passar por e-mail, bonitinho, roteirinho, né? Por escrito, né? Mais claro, sim. Mas agora eu vou falar, né? A ideia para vocês, né?
Independente se vocês têm uma experiência interdisciplinar ou não, em desenvolver um conteúdo de forma interdisciplinar, eu queria que vocês me dessem um exemplo prático de uma atividade, ou de um exercício, ou de uma sequência de aulas que envolva a sua disciplina e uma outra disciplina. Nós aqui estamos basicamente com duas disciplinas. Nós estamos aqui com química e matemática, não é isso? Não tem ninguém da área de física. Mas vocês têm química, matemática e ciências, né? Ciências, não? Ciências tem a Juliana, só que ela não apareceu ainda, né? Então. Mas depois eu vou colocar para todos, né? Ela é biologia também. Por e-mail. Então, ótimo. Então, a pergunta que eu faço para vocês é, com base em alguma experiência que vocês tenham tido, ou que vocês gostariam de ter, de interdisciplinaridade, queria que vocês dessem um exemplo prático, né, de algum exercício, de alguma atividade, ou de alguma aula, ou de alguma sequência de aulas sobre qualquer assunto, escolha o conteúdo que vocês quiserem, né, que envolva a sua disciplina e uma outra disciplina. A gente pode, então, deixar aqui, a gente pode pensar em termos de ciências e matemática. Entenderam? Sim. E aí, com base nessa experiência, nessa atividade, nessa aula, ou nessa sequência didática, se for o caso de uma experiência que vocês tiveram, queria que vocês colocassem quais as dificuldades que vocês observam nos alunos para desenvolver essa atividade. Então, na verdade, são duas coisas. Qual é a aula ou atividade ou a sequência didática onde vocês colocam o conteúdo de vocês, a disciplina de vocês e uma outra disciplina? E quais as dificuldades que os alunos têm para desenvolver o conteúdo desta aula, dessa atividade, dessa sequência de aulas? Queria que vocês descrevessem para mim. Tudo bem? Deu para entender? Sim. Tudo bem. Posso falar? Quer falar rapidamente, Eli? Porque assim, vou pedir depois que vocês façam isso por escrito. Ah, tá? mas Que nós me vamos mande falar depois. agora ou deixar para depois? Ah, sim. Não, vou deixar 2 minutinhos para cada um falar. Agora. Porque Arthur, depois marca eu aí, vou que eu querer falo mais demais. detalhes, assim, depois eu mando por escrito para vocês, por e-mail, eu vou querer saber, assim, qual é essa aula, se vocês já têm ela pronta, ou se vocês vão pensar em alguma coisa, né? Com mais detalhes, o objetivo dessa aula, que material que vocês usaram, como isso foi avaliado, ou seria avaliado, uma coisa mais estruturadinha. E aí, em cima disso, quais as dificuldades que os alunos têm, ou teriam, ou tiveram, em cima dessa proposta. Mas eu vou deixar vocês falarem 2 minutinhos para compartilhar alguma experiência rápida, pode ser? Pode ser. Arthur, marca aí para nós. Pode eu falo deixar. bastante. Então, eu tenho, assim, várias experiências que eu poderia falar, vou escolher uma delas. Um ano saiu numa prova do Saresp um cubo aberto. E eles tinham que falar qual era os números que estavam faltando. Então, a gente sabe que a soma dos lados opostos do cubo, do dado, no caso, né, tem que dar 7. Então, eles teriam que ter uma inteligência espacial, era uma questão bem, assim, elaborada. E muitos alunos erraram. Então, partindo daquela habilidade, que eu não vou lembrar agora
certinho o nome, né? E era na prova de matemática. Então, eu fiz junto com a professora de matemática, na aula de química, a tabela periódica em cubos usando cartolina. A gente pretendia trabalhar também os ângulos, mas a dificuldade, aí é que eu entro na questão da dificuldade dos alunos em utilizar o transferidor, o compasso, a régua. Nós perdemos muito tempo com eles usando a régua para entender como era esse dado aberto, né? Então, imagina ele, uma figura espacial, né? Geometria espacial, é isso? Eu não sou da matemática, mas acho que é isso. E então eles tinham que desenhar, mas além do desenho teria que ter a parte para colar. Então eles tiveram que medir tudo isso. E aí nós montamos a tabela. O que faltou dos alunos que nós percebemos foi o compromisso em entregar, porque foi dividido para a sala. Cada grupo ficou responsável por uma quantidade de elementos químicos da tabela periódica, e nem todos assumiram compromisso. Então, a tabela ela ficou incompleta, exatamente. Foi essa dificuldade que nós tivemos. Mas, quando veio na prova, no final do ano, que essa foi uma diagnóstica, quando caiu na prova de novo essa questão, ninguém errou, porque eles entenderam qual era o lado oposto. Então, cada face, né, desse cubo tinha uma informação do elemento químico. Então, tinham imagens do elemento, aplicação. Foi um trabalho que a gente fez muito bacana. Eu tenho fotos até hoje. E a gente até propôs uma premiação para a sala que conseguisse fazer aquele trabalho mais completo. Foi para os segundos anos. A dificuldade dos alunos mesmo foi em utilizar esses equipamentos, instrumentos, no caso, que eles não tinham familiarização. Uhum. Alguém gostaria de fazer um relato? Eu posso falar também, sem problemas. Pode? Pode. No ano passado eu tinha 7º anos, né? E como eu participei muito tempo do PIBID, a gente tem uma criatividade um pouquinho maior. Os 4 anos de faculdade eu participei do PIBID, depois eu fui coordenador do PIBID na escola. Então, tudo que a gente olha, a gente imagina alguma coisa que possa ser aplicada em sala de aula. Eu nunca vi uma coisa dessas, né? Uhum. E aí, como no 7º ano eu estava introduzindo proporcionalidade com eles, e a professora de ciências, que não era a Juliana, era a Maitê, ela estava trabalhando sustentabilidade, a gente fez uma arrecadação de óleo de cozinha usado, né? Ela trabalhou toda essa questão de que o óleo jogado na água polui não sei quantos metros cúbicos, etc, etc. E eu trabalhei na parte da produção de sabão em pedra, né? Então, a dificuldade que nós da matemática encontramos é sempre os professores do ensino médio, de química, física, etc., falando, os seus alunos não sabem isso, mas não é questão que a gente não trabalha, porque eles acham que a matemática, de um lado e de outro, são coisas diferentes. Então, de vários anos para cá, o que eu tenho feito é justamente isso. Quando eu tenho que colocar algum conteúdo para os meus alunos, eu sempre coloco outra disciplina dentro, sempre. Seja qual for. Se eu ver a oportunidade de trabalhar aquilo, eu coloco. Um pouco antes da gente sair mesmo, eu estava trabalhando em escala, a professora Virgínia de Geografia me ajudou, a gente trabalhou junto essa parte, né, de mapas, etc. Mas esse projeto do sabão, ele foi muito legal, porque ele tem uma receita, um grupo fez 1,5 receitas, outro fez 2, outro fez 3, né? Resumindo, a gente fez quase 5.000 peças de sabão, e a gente doou para a comunidade inteira, entendeu? A direção gostou tanto do projeto que começou a arrecadar o óleo de novo para a gente fazer, para a gente realizar o projeto novamente. Mas é um projeto bem legal, bem legal. Uhum. E aí, a única coisa é o custo que não é alto. Precisa de detergente, soda cáustica, por isso que tem que equipar a molecada, né? Com luva, óculos, etc., porque eles têm que mexer aquilo. Mas foi um projeto bem bacana, foi bem legal. Legal. Aline, quer fazer um relato? Bom, eu não tenho um relato, né, mas assim, uma ideia, né, já vindo da Eliane Couto, o ano retrasado nós tivemos uma maratona literária na escola, né, ela encabeçou toda a maratona, e nisso ela fez algumas fichas de inscrições. Então, a ideia na matemática aí era os terceiros anos fazerem a parte estatística,
né, realizarem os gráficos, realizarem aí as tabelas de frequência. Infelizmente, nós não tivemos tempo de realizar esse projeto nosso, mas a ideia era essa, de contabilizar todas aquelas inscrições para que eles vissem, né, a importância de se estudar estatística, como que ela funciona na prática. Mas a gente não conseguiu tempo hábil para colocar em prática. Clarice, quer falar? Tem algum relato rápido para contar para nós, de alguma experiência? Eu tenho algumas experiências, mas eu não vou focar nesse momento, porque eu acho que o relato ia ser mais demorado. Pegando um gancho na fala do professor Arthur, eu percebo que realmente alguns conceitos de uma disciplina, quando chegam na química, os alunos acham que veio de outro planeta. Vou contar rapidamente um comentário que eu ouvi de um aluno nos corredores da escola uma vez. Falou assim, mas também a regra de 3 em química é diferente de matemática, por isso que a gente não entende nada. Então, isso me chamou a atenção porque, assim, uma das coisas, assim, bastante recorrentes no segundo ano do ensino médio é a questão de cálculos de proporções. Então, a gente precisa muito estar lidando com essa questão da visão do aluno em utilizar a regra de 3 para poder entender conceitos. Então, eu acho que uma das coisas que eu gostaria de trabalhar e de fazer intervenção assim de maneira mais direta seria de utilização de ferramentas matemáticas na química de maneira que realmente o aluno veja um significado, que isso realmente faça sentido para ele. Então, eu acho que isso seria uma linha interessante para trabalhar. Mas você já teve alguma experiência, Clarice, de algum tema, algum conteúdo que você associou a sua disciplina com outra? Já trabalhou isso na prática? Eu trabalhei, por exemplo, teve um ano que eu trabalhei em um projeto chamado Felicidade Prioridade Zero, onde eu atuava com as 2 séries finais do ensino médio e eu linkei os conteúdos do planejamento com essa questão de felicidade. Então, assim, verificando assim, felicidade não como uma questão só de estado emocional interior, mas aquilo que a gente pode ter em termos de realização quando a gente vê que um processo ou alguma coisa relacionada a algum conhecimento que a gente tem, ele tem uma aplicação bem sucedida. Então, nós fizemos reflexões, assim, por exemplo, no segundo ano do ensino médio, com aquela parte de estudo das reações, que é a parte de termoquímica, de cinética. Aí cada grupo tinha que estar fazendo reflexões em um dos assuntos que são pertencentes ao conteúdo aí do segundo ano, para abordar aquilo de maneira que aqueles conceitos fossem utilizados para trazer um bem comum para uma coletividade. Eu acho que foi uma coisa assim bem bacana, a gente trabalhou pelo menos um semestre em cima disso, teve apresentação de banners numa mostra cultural no final do período, que acontece normalmente ali no mês de outubro. Eu acho que foi bem bacana essa prática, foi uma coisa interessante. E nos terceiros anos eles trabalharam a parte de reflexão de combustíveis, de drogas e medicamentos, também pensando nessa questão. Eu acho que foi bem legal, foi bem positivo. Tá, então eu vou pedir depois que vocês relatem isso por escrito, né? Essas experiências que vocês já tiveram, né? Quem já teve, né? Que eu vou pedir para relatar um pouco e relatar um pouco das dificuldades que os alunos tiveram com essa atividade, né? Principalmente quando ela envolve
outros conteúdos, né, ou outros conhecimentos de outras áreas, que vão além das disciplinas de vocês. Tudo bem? Eu mando por escrito para a gente fazer isso de uma forma mais estruturada. Tá bom? Ok. Então, pode ser que também que eu envie algum material para leitura, né? Mas acho que nesse momento eu estou mais interessada em ouvir vocês, né? O que vocês têm a dizer sobre, antes da gente começar a teorizar sobre os assuntos. Né? Vou partir um pouquinho das experiências de vocês, do que vocês trazem como experiência, que eu sei que vocês, né, não estão na docência, não chegaram ontem na docência, né? Então vocês já têm bastante repertório e bastante coisa para compartilhar. Ok? Certíssimo. Então, tá bom, gente. Olha, eu acho que alguém quer falar mais alguma coisa, quer colocar alguma sugestão. A gente pode marcar, já deixar marcado a próxima reunião, por exemplo. Pode ser, por mim, sem problemas. Vamos então, observar a sexta-feira, conservar a sexta-feira à tarde mesmo, aquele horário, às 14. Pode ser? Pode ser. Então, vamos ver aqui um calendário. Daqui um mês? Seria dia 29 de maio, né? Que o abril tem 30, é dia 29 de maio? A última sexta de maio? 30, né? Acho que é 30. Não, 29 de maio mesmo. É dia 29. Tá certo. 30 é sábado. 29. Pode ser? Vamos deixar marcado, então? Pode ser. Tá. Você só manda um e-mail para confirmar para a gente, Maísa, por favor? Oi? Você pode mandar um e-mail depois para a gente para confirmar? Mando. Pode deixar. Mando para todos. Tá. A data da próxima reunião. E mando também essa tarefinha, vamos chamar assim, para vocês pensarem, refletirem e mandarem para mim, então, até a data da próxima reunião, e a gente compartilha isso. Ok. Tudo bem? Essa tarefa, então, virá, as orientações virão antes do link da reunião. Sim, já vou mandar para vocês. Tá ótimo. Tá? Entre hoje e amanhã, eu já mando para vocês terem tempo, né, de pensarem. Tá bom? Tá bom. Tá ótimo. E qualquer coisa, vocês podem também me chamar, vocês podem... vocês acham que vale a pena a gente criar um grupo do WhatsApp? Tem tanto grupo de WhatsApp, né? Não sei vocês. Eu acho que por e-mail é suficiente. Vamos deixar só o e-mail por enquanto? O WhatsApp é mais assim, era só uma questão de agilidade, entendeu? A gente tem que se falar de uma forma mais ágil, né? Eu não quero passar nada por WhatsApp, nem quero mandar tarefas ou vocês me mandem coisas pelo WhatsApp, porque aí sim é mais um canal que a gente tem que ficar olhando, né, a todo momento. Era mais a questão assim de uma urgência, um aviso, alguma coisa assim. Mas então tá, vamos deixar por enquanto o e-mail. Ok. Mas aí vocês têm que se comprometer a olhar o e-mail. Pode deixar. Né, de vez em quando e olhar lá, porque eu posso, assim, de repente, acrescentar alguma coisa, né, dar um aviso ainda antes da reunião. Tá certo. Tá? Então, vocês se comprometem, tá bom? Tá ótimo. Tudo bem, gente? Perfeito. Tudo bem. Puxa, então que pena, né, que a Juliana não conseguiu. Ela acabou de mandar mensagem aqui para mim. Ela disse que não está conseguindo acessar. Ela está no interior, né? Pode ser que ela esteja com um sinal ruim. Pode ser, é possível. Essa questão de sinal é uma coisa complicada mesmo, né? Ela isolou lá para o interior de São Paulo, lá em Santa Fé. Não sei se também teve problema com a plataforma. Acho que é mais problema de sinal mesmo, né? Eu também acho.
do lugar que a gente está, pode ter dificuldade com o sinal. Mas, enfim, vamos indo em frente, tá bom? Então, gente, eu quero agradecer vocês, né, por esse momento aqui da gente poder conversar um pouco, né? Desejo boa sorte para vocês aí nas próximas semanas, né, com as novidades, com o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Depois também quero ouvir um pouquinho do que vocês andaram fazendo. Igualmente para você. Tá bom? Estamos todos no mesmo barco, né? Verdade. É isso mesmo. Então tá, gente. Então, acho que a gente pode se despedir, né? Uhum. E a gente se vê, então, numa próxima. Tá bom, então. Tá Tá bom? Então tchau, tá, gente. Tchau, tchau. Beijos Tchau, para tchau. todos. Beijo. Cuidem-se todos. Valeu. Valeu.